Olá pessoal, vamos lá bater o nosso papinho tradicional de quinta-feira. Hoje a gente vai falar sobre um assunto tanto quanto polêmico: liberdade e censura. Será que você é livre? Você acha que você é livre ou não? Tem coisas que te impedem de ser livre. Né, Lá? Vamos falar desse assuntinho aí, tchá, 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 polêmico. Liberdade e censura. Será que nós somos livres? Claro, vivemos numa sociedade totalmente livre. Posso tudo. Tantas mudanças, né? Tanta tecnologia, tantas coisas, né? Tanta evolução em tão pouco tempo. Muito. Será que realmente somos livres? Claro, cada Nós... vez mais. Pois é. Bom, para começar essa discussão, vamos trazer o Freud, Bora? Freudão, que ele clássico do Freud. falava, clássico, lá em 1900, e ele falava que o homem não é senhor em sua própria casa. O que ele queria dizer sobre isso? Imagina lá em 1905 dizer para um homem, um senhor da sua própria casa, da sua Que esposa, dos manda em seus tudo. filhos e dos seus serviçais, vamos dizer assim, dizer que este homem não era senhor em sua própria casa, né? Claro que ele não estava falando da casa que o cara morava. Não, ele estava falando do seu inconsciente, do seu corpo, do seu modo de funcionar. Freud trouxe muitas questões para a gente pensar aí, né, com o que ele tinha na época. E hoje, o que mudou diante de tanto tempo, de tanta tecnologia, sobre essa questão da liberdade, da gente poder ser livre para escolher o que a gente quer, né? Será que somos mesmos? É inegável, né? É inegável que hoje temos muitos direitos, né? Principalmente as mulheres, né? Em 1900 não estaríamos nós duas aqui, né? Nem pensando sobre, né? Quanto mais publicamente dando aí as nossas contribuições, as nossas reflexões. Com certeza, né? Muita coisa quanto à liberdade mudou. Mas a gente tem essa ideia, errada talvez, de que a gente é livre. 100%. Pois é. E aí a gente vai entendendo, conforme a gente vai tendo os avanços da neurociência, da psicologia, vai ficando cada vez mais claro as partes onde a gente realmente tem domínio daquilo que a gente não tem, né? Daquilo que realmente nos rege sem a gente saber. Então, na verdade, muitos psicólogos falam, né, e aí, diante das comprovações da neurociência sobre a formação da nossa memória, a gente vai vendo que muitas vezes nossos comportamentos, né, as nossas respostas, elas já estão automatizadas, antes Pré-definidas. pré-definidas. Então, aquilo que você vai construindo na sua infância vai criando uma rede de neurônios ali, que vai se repetindo, vai se consolidando, e quando se consolida, fica no automático. É assim quando você aprendeu a dirigir. Primeira vez que você aprendeu a dirigir, você não sabia. Você teve que. Aquela coisa Você tinha que ficar complexa. olhando, né? Olhando pro câmbio, que marcha que eu tô, cadê o pedal da embreagem? Hoje você não pensa, né? A mesma coisa para andar. Para andar, você, poxa, foi treinando, fazendo, levantando, caindo, até que uma hora não precisou mais. Você aprendeu a andar. E hoje você não pensa, vou dar o passo, vou calcanhar, ponta, calcanhar, ponta. Não, você não pensa nisso, né? Você simplesmente faz sem nem pensar, enquanto você está pensando em outras coisas. Por quê? Porque aquele funcionamento, ele está automático. Então, a gente vai construindo funcionamentos automáticos na nossa vida, justamente porque isso poupa a nossa energia cerebral, que é muito custosa, né? O nosso cérebro gasta muito, porque ele comanda muitas funções, muito complexas, muito complexas. Então, ele precisa economizar em tudo que ele puder. Quando a gente automatiza algo, pronto. Eu não preciso mais ficar pensando naquilo todo o tempo. Agora eu já posso pensar em outras coisas. Isso é importante Gastar para a muito gente menos energia aprender. com isso. E isso é muito importante no processo de aprendizagem, né? Porque daí eu posso aprender novas coisas. E aquilo que eu não estou usando, que eu estou aprendendo e não estou usando, ele vai se descartar, né? Muitas vezes. Não descarta você andar, por quê? Porque todo dia você faz isso. Mas se você parar de andar, né? Você vai desaprender isso, né? Se você não precisar mais usar isso.
Então, mais ou menos isso vai construindo a nossa forma de funcionar física, mas também emocional. Com aquilo que a gente vai ouvindo, com aquilo que a gente vai reagindo. Então, se a gente for pensar desse ponto, das coisas que são automáticas e que a gente faz e nem percebe, será que a gente realmente é livre? Ou não? E aí é um ponto super importante, né? Porque aquilo que a gente vai repetindo vai ficando automático. E a gente não percebe as coisas que nós repetimos todos os dias. Se todo dia eu corro o meu feed, todo dia eu recebo uma determinada mensagem, aquilo vai se tornando automático para mim. E aquilo, de alguma forma, vai moldando os meus valores, os meus princípios e os meus comportamentos. Sem você nem perceber, né? E é muito simples ver isso. Você tá lá rolando o feed e de repente passa uma comida super gostosa. Hambúrguer. Você nem tava. Um hambúrguer, você fala, nossa, você nem tava pensando em hambúrguer. De repente você teve uma vontade doida de comer um hambúrguer. Porque você viu um hambúrguer e não percebeu que você viu um hambúrguer, de repente apareceu outro hambúrguer, de repente apareceu outro hambúrguer, e aí você fala assim, nossa, eu vou sair do trabalho, eu vou comer hambúrguer. Por Nossa, quê? Eu lembrei muito. Né? Por quê? Porque eu adoro hambúrguer. Não, porque você foi bombardeado por hambúrguer, né? Aspas, a mensagem subliminar, né? Que na verdade são essas coisas que vão se tornando automáticas ali, né? E você nem tá percebendo, mas o seu cérebro tá processando. Porque ele tá processando tudo o tempo todo. O tempo todo. Ele tá vendo, você não tá muitas vezes consciente, mas ele está captando muitas coisas ali para reorganizar e te ajudar a tomar decisões, né? E aí você falou disso, eu lembrei da história da Coca-Cola, né? Do filme lá, que ficou imaginando, colocando, né? Uma pesquisa de marketing que colocava durante o filme várias vezes a Coca-Cola, 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 e aí muitas pessoas saíram e foram consumir Coca-Cola. Aumentou muito a venda de Coca-Cola e o consumo. Isso. Então, o marketing faz isso, porque o marketing, ele vende essas questões relacionadas à emoção, né? Ele não vai vender um produto, mas ele vai vender uma emoção. O desejo também, né? O desejo, né? Aquilo que é a imagem que está ali, né? E a imagem está ligada com a emoção. Porque você vai consumir aquilo que vai te trazer. Né? A história da margarina, né? O comercial de margarina, né? A família bonitinha e tal. Então, assim, muito vai se passando por esse lugar das emoções. Né? A gente estava comentando antes de entrar da série que eu estava assistindo, né? E aí eu falei, poxa, eu tava tão feliz ontem, aí aconteceu um negócio, eu fiquei mó triste. Então, tipo, é uma série, né, que tá acompanhando ali, mas que você vai vendo que, poxa, é um negócio que tá externo a você e que vai ali modificando as suas emoções. A hora que você vê... que você tá se expondo. Isso, e a hora que você vê, você tá achando super legal torcer pelos bandidos e não pelos mocinhos. Né? Você tá achando, eu adoraria ter essa vida aqui de gangster, essa vida do tráfico, da máfia, tarará, tarará, e isso vai moldando, né, os nossos princípios, os nossos valores. E aí é esse questionamento na live hoje, né, ok, eu sou livre, mas quanto você de fato é livre, e quanto essa sua liberdade, na verdade, ela é uma possibilidade de ser moldado por todo mundo que tá aí brigando para te moldar. Né, porque o Instagram, ele não é de graça. Né? Você paga ofertando o seu moldar, né, para aquilo que nos leilões de marketing, né, são vendidos e entregues a você. Sim. E aí entra essa história da censura que você estava falando, que é a questão das regras sociais, né? A gente é livre? Bom, por exemplo, uma coisa que você faz quase todos os dias, você para no sinal quando ele está vermelho. Por que você para quando ele tá vermelho? Por que você anda quando tá verde? Porque senão virou o trânsito, né, como minha mãe contou quando ela foi pra Bolívia, né? Não tem regra no trânsito. Vai todo mundo andando, vai todo mundo entrando, vai todo mundo indo, atropelando os pedestres, derrubando o povo da moto, né? Então aqui a gente ainda tem um trânsito um pouco mais ordenado, um pouco. Piracicabana dirige muito, 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 muito mal, né? Como já é famosamente conhecido. Mas a gente tem essa regra.
Essa regra que acaba um pouco com a nossa liberdade, mas que, na verdade, é uma, aspas, censura que organiza, para que não seja um caos ruim para todo mundo. Exatamente, porque esse é o papel das regras, né? Então, assim, que vão organizar algumas coisas. E conforme a gente vai evoluindo como sociedade, a gente vai precisando de um ponto de censura. De outro, não. Então, assim, é a questão entre, que a gente até estava discutindo, né, tá? A questão bom, censura é bom? Não, censura não é bom. Porque censura é uma ditadura. A gente É sempre um tem autoritarismo. essa imagem extremista, né? Não deve ter censura em nada, não deve ter essas regras de censura em nada, né? E a gente via muita censura antes, principalmente as questões religiosas e tal, tinha muita censura, e agora a gente vê essa possibilidade de ser muito mais livre. Mas será que isso realmente é bom? É bom não ter censura, como a gente não tem, e eu não estou falando da censura política, nem nada disso. A gente sabe que essa live é um pouco mais polêmica, mas a ideia é trazer esse questionamento. Por quê? Porque o meu cérebro, ele tem dificuldade de se censurar naquilo que me traz muito prazer. E aí eu tenho questões que podem ser muito complicadas. Né? Por exemplo, na minha infância, uma criança não tinha acesso à pornografia. Se papai e mamãe tivessem um VHS pornô, né, esse VHS estava escondido a 7 chaves, num lugar que a criança não ia pegar. E papai e mamãe iam assistir aquilo para dar sua pimentada na relação, e aquilo era aquilo. No máximo ia na locadora, lá na salinha privativa do X, né, dos XX, dos vídeos de adulto, né, e iam até enfrentar um certo questionamento ali, né, com relação a isso. Agora, uma criança entra no Google e entra num qualquer X vídeos da vida e tem acesso direto à pornografia. E o pior, o adulto, que não consegue se censurar quanto a isso, né? Por isso tem tido tanto esse movimento da pornografia soft e tal. O adulto tem muita dificuldade de se censurar nesse aspecto. Porque é algo que pode trazer vício, é algo que pode fazer com que fuja do conflito da relação e encontre ali uma fuga, e como todo vício e toda fuga, começa suave e vai ficando uma porrada cada vez pior. Né? Então começa assistindo um videozinho de um casal e termina assistindo um vídeo com um espancamento, com não sei o que lá, com as coisas absurdas todas que existem no mundo da pornografia. Então, será que não seria melhor se tivesse uma censura a isso? Pois é, né? Como, esse é o nosso questionamento. Por exemplo, lá, quando eu era criança, não existia classificação educativa. Né, indicativa lá do filme na televisão? Menores de tanto, são para maiores de 14, 16, 18. Não existia, né? Tava lá. E aí a gente via aquilo o tempo todo, mas ao mesmo tempo, como não tinha tido uma evolução tecnológica tão grande, a censura era de outro jeito. Tinha a censura ali. A censura estava dentro da gente, porque mesmo que você fosse lá pegar a revistinha que estava escondida ou a fita VHS, aquela censura estava dentro de você. Você sabia que aquilo era arriscado, que não era para fazer, né? E aí, conforme vai ampliando, isso vai generalizando, vai ficando mais simples e também mais perigoso nesse lugar da modificação cerebral que vai acontecendo para ter estímulo, né? Que é isso que a gente está falando. A gente acha que a gente é livre, mas o tempo todo a gente está sendo influenciado por pessoas, por ideias, por coisas que a gente consome, tanto em termos de imagem, né? Como em termos físicos também, né? Do que você se alimenta, de como você dorme. Então, tudo isso vai interferindo no seu cérebro, no funcionamento, na sua ideia do que é prazer e do que não é. E aí, quando você fala dessa questão
da pornografia, como isso vai modificando o cérebro, né? E vai precisando ver cada vez mais e ver cada vez mais pesado, justamente porque aquilo ali, né, todos os dias já vai mudando a dopamina no seu cérebro e você não precisa de uma recompensa maior, precisa de um estímulo maior, porque não está dando o mesmo efeito. Então, a censura, nesse sentido, ela entra como uma contenção de um estímulo para que você, protetivo para você ter um prazer na medida real e saudável para você, né? Para você não se perder, porque senão você vai para esse automatismo de precisar cada vez mais, isso vai ficando automático também. Você nem percebe, né? Que isso a gente vê nesse comportamento, mas a gente vê coisas que também não são de vício, mas que você não entende por que acontece. Às vezes você entra num shopping, você compra uma coisa, daí você chega na sua casa e você fala, por que eu comprei isso? Tipo, ou alguém pergunta, mas por que você comprou isso? Aí você fala, aí você vai justificar. Porque aí é uma resposta muito, muito, muito padrão do nosso cérebro, que aí você vai justificar. Ah, não, mas é porque eu vou usar de tal forma. Aí você vai criar uma demanda para justificar aquilo que você comprou. Isso é um processo psíquico mesmo que acontece. A gente precisa justificar as coisas. Mas muito porque a gente vai justificar isso que vai tentar ir para um automatismo, né? Então, peraí, o que me influenciou comprar isso, já que eu não precisava? Tem gente que nem pensa, não, tá, comprei, deixa lá, aquele negócio passa lá anos, você nunca usou, e aí quando você vai mudar de casa, se você for mudar de casa, aí você decide o que você faz, né? E você fala assim, eu comprei esse negócio, mas logo que eu cheguei em casa eu falei, putz, eu não ia usar, né? Eu sabia que eu não ia usar, eu não sei por que eu comprei isso, né? Você comprou isso porque de fato você não é livre. O seu desejo não é você que manda, né? Ele é moldado. E aí, essa questão da censura, ela é muito complexa mesmo. Porque antes, eu tinha uma certa censura que me obrigava a deixar de fazer algumas coisas, que hoje em dia eu já não tenho. Então eu preciso ter uma autocensura e de alguma forma censurar aqueles que estão sob meu cuidado de uma forma muito mais atenta. Né? Você estava falando da classificação indicativa, eu me lembrei de uma história de quando eu era criança, a gente estava na casa da minha tia, meus pais foram viajar, ficamos na casa da minha tia. Estava todo mundo na sala, televisão ligada, todo mundo brincando no tapete. Num dado momento, eu e minha irmã levantamos e fomos pro quarto. E aí minha tia, tipo, o que aconteceu, né? Será que tá chato? Será que aconteceu alguma coisa que as meninas levantaram? Foi lá no quarto, viu? O que aconteceu que vocês saíram? E a gente falou, é que começou a novela. A famosa novela das 8. Na minha casa, quando começava a novela, a gente ia embora. Por quê? Porque não era coisa para criança assistir. Né? Então, é uma regra, né? Que já automatizou. Uma regra de proteção. Então, eu estava ali, eu poderia ter dentro de mim um lado, tô na minha tia, ela não sabe que não é para assistir a novela, eu vou ficar aqui espiando, assistindo a novela. Não, a gente sabia que aquilo era para o nosso bem. A gente simplesmente foi embora. E aí a tia falou, não, eu desligo a TV. Desligou a TV, a gente voltou na sala e ficou todo mundo lá. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso nos protegia. E hoje você ouve assim, mas é um absurdo, teve uma cena explícita na novela, e meu filho de 4 anos estava assistindo. Mas tem a classificação indicativa na novela. O que seu filho de 4 anos está fazendo assistindo a novela das 8? Que eu nem sei que hora que passa a novela das 8, né? Que é isso. Essa censura e liberdade estão muito perdidos e esgarçados, e a gente não entende que tem um lado da censura que é bom, positivo e protetivo para a nossa saúde, para a modulação do nosso cérebro e, acima de tudo, para os nossos relacionamentos. Sim, sim. Que é aquela coisa, né, que entra no... Porque, por exemplo, você está trazendo essa ideia da sua tia, né, da história da casa da sua tia. Isso aconteceu, vocês fizeram isso porque vocês fizeram isso muitas vezes. Muitas vezes vocês se levantaram da sala e foram pro quarto naquele horário, naquele momento, porque estava começando a novela. Então já entendeu, já automatizou isso, já tá ali que aquilo não é para ser feito. Pensamos. Né? Nem pensaram, exatamente. E quando a gente vai para os relacionamentos, por exemplo, quantas vezes as pessoas às vezes
bom, vamos sair do automatismo e vamos entender, vamos conversar o que aconteceu aqui. Por que a gente brigou e tal, né? Pra gente reorganizar. E aí a pessoa fala, não, ou vem o outro, né? Um dos parceiros e fala, viu, desculpa. E aí, mas desculpa pelo quê? Né? Por que você tá pedindo desculpa? Você sabe por que você tá pedindo desculpa? E o que você vai fazer com a sua desculpa? Ou você tá pedindo desculpa porque é convenção de que se você fez algo errado, você pede uma desculpa? É um automatismo, né? Porque se é um automatismo, isso não vai ter mudança nenhuma numa relação. Quando o outro chega e fala, não, desculpa, né? Agora, quando o outro diz, olha, eu quero te pedir desculpa, porque eu sei que eu fiz isso, isso e isso, e eu quero mudar, como é que a gente vai mudar isso? Né? Então, aí tem uma discussão, ou seja, tem uma reorganização neural que pode acontecer ali, e que aí vai precisar fazer isso várias vezes para poder modificar aquilo que está trazendo um dano para a relação. E aí que as pessoas têm preguiça. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele quer prazer imediato. Por isso que vai lá assistir a pornografia e quer assistir de novo, mais, e vai se viciando. Porque é prazer imediato. Com a comida é prazer imediato. Com o álcool é prazer imediato. Com a droga é prazer imediato. Então, assim, é uma sensação de bem-estar, sem esforço nenhum, com o mínimo esforço. Né? E se relacionar é um esforço tremendo. É um esforço. Né? Opa, se eu tô com a minha parceria e aí alguém quer fazer sexo, o outro não quer, tem uma divergência nisso, é muito mais trabalhoso falar, viu, ficou esquisito, o que aconteceu? Não, eu queria namorar, mas você não quer, não, eu não quero por isso, eu não quero por aquilo, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, como é que a gente vai resolver, para onde nós vamos, que conclusão nós vamos chegar com relação... Muito mais simples, ficou esquisito, eu fujo pra cá, eu vou jogar meu videogame, ou eu vou consumir minha pornografia, ou eu vou lá lavar a roupa, lavar a louça, e vou fazer as minhas coisas, eu vou entrar no Instagram e vou olhar pra fora e vou me perder disso, do que ter esse trabalhão tremendo que é olhar pra relação. Chato, né? Muito. Chato pra Depois caramba. de um dia inteiro trabalhando, de um dia inteiro de problema, com criança dando trabalho, parará, você acha que eu quero olhar pra relação agora? Não. Pois é, mas se você não fizer isso, você vai repetir e reforçar aquela rede, ela vai se repetir, né? Então, Automático, o esforço o automático. Então, assim, o esforço moldando o seu cérebro. É ele que vai modificar aquilo que está acontecendo, aquela ação, aquela forma de funcionar. Se eu não tenho esforço, se eu não vou repetindo aquilo com frequência, eu vou ficando nos meus hábitos anteriores. Então, assim, tem um lado bom, que eu posso mudar minha rede, eu posso mudar minha forma de pensar, eu posso mudar minha forma de agir, eu posso mudar a minha relação. Só que eu preciso ter esforço para isso. E aí é esse lugar de que o cérebro ele não quer ter esforço, né? Porque ele quer economizar energia, claro. Então, por isso que eu vou começar devagar a estabelecer coisas, a reorganizar a relação, a mudar a minha questão da alimentação, do meu sono, da minha atividade física. Né? E para que eu faça todas as mudanças, eu vou ter que me autocensurar. Exato, vou ter que me autocensurar. Não vou comer isso agora. Não vou fazer isso agora. Vou fazer meu exercício porque esse é o meu combinado, né? E aí, vou quando adiar você minha põe satisfação. isso, então aí você vai ter que usar da sua liberdade, né? Para poder moldar isso aos pouquinhos, né? E usar da sua censura para dizer não para aquelas coisas. Então, a censura é isso, é dizer não para aquelas coisas que você não quer mais e poder reorganizar aquilo que você quer mudar, né? Só que se você não consegue dizer não para aquele movimento, não tem força para dizer não, você não vai conseguir mudar e ter empenho de fazer aquilo, porque para qualquer coisa que você vai mudar na sua vida, você vai ter que ter esforço. E aí hoje a gente tem um lugar onde tem muito prazer imediato e pouco esforço. Então eu quero mudar meu corpo, eu quero ir na academia, fazer exercício uma semana e emagrecer e ganhar músculo. Né? Sim. Sendo que é um processo intenso e enorme para construir uma musculatura. Para você construir uma mudança na relação. Você precisa, inclusive, dormir bem para mudar a sua relação.
Porque senão Isso. você não organiza sua neuroplasticidade, que é as novas redes, e você não vai conseguir mudar os comportamentos, as ações, aquilo que você quer mudar. Isso, e reconstruir esse casamento, esse namoro, esse Uhum. relacionamento, o seu vínculo com o filho, com os pais. E um ponto extremamente importante é um grande aprendizado sobre nós é saber aonde nós não conseguimos nos autocensurar e precisamos de uma censura externa. Então, é muito importante saber sobre mim e saber, por exemplo, que se eu consumo, sei lá, eu consumo pornografia, eu vou voltar nesse exemplo que era o exemplo que eu estava dando. Se eu consumo pornografia e eu não consigo me autocensurar com relação a isso, eu preciso procurar ajuda. Seja ajuda da parceria, seja ajuda do profissional, seja ajuda de quem for. Mas eu preciso entender que tem coisas que eu faço que me geram muito prazer e que eu não consigo me autocensurar. Preciso da ajuda do outro para ter essa censura, já que hoje em dia, na construção da sociedade, temos muito menos regras de censura, o que facilita muito por um lado, mas atrapalha muito por outro. Porque o que você está dizendo aí é uma função do nosso córtex pré-frontal, que é fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer e conseguir adiar aquele prazer imediato, né? E muitas vezes quando a gente está num vício ou quando a gente está ali com um comportamento automatizado, a gente tem que raciocinar, a gente precisa parar, perceber. E muitas vezes, quando a gente não tem força para isso, a gente precisa de um córtex pré-frontal externo, né? Que é o terapeuta, que é o amigo que vai te chamar para ir na academia, se você quer mudar isso. O padrinho do NA, do AA, né? O Então, personal. assim, a gente. Quando tá o vício, né, que é esse comportamento que tá automatizado e que tá intensificando a frequência, a quantidade ali, é muito difícil de sair, né? Então aí precisa restabelecer aí o pré-frontal de novo. E às vezes a gente vai precisar de muitos pré-frontais lá fora, né? Que é o terapeuta, que é o amigo, que é um parente, que é um personal trainer, que é um nutricionista, que vai falar para você, vai te puxar de volta, né? Vai te puxar de volta para essa mudança, vai falar, não, vão aqui, volta para cá, né? Então, isso é muito, muito importante, né? Essa função que vai dar essa continência para fazer esse novo funcionamento. E sem ela a novo gente não você. consegue. Esse novo você. E a gente tem que saber muito sobre si, né? Para que a gente saiba aqueles pontos que a gente precisa procurar ajuda e precisa desse cérebro auxiliar, vamos brincar assim, que ajuda o nosso cérebro, e para a gente saber, por exemplo, coisas absurdas que a gente faz, né? Como, por exemplo, o exemplo que a Jussara falou aqui, né? Quando ela assistiu uma série, ela falou, me peguei torcendo pro psicopata. É isso mesmo, Pois né? A hora que você vê... Quantas vezes a gente faz isso, né? Assistindo série, Isso. Então, assim, eu preciso ter muita consciência de mim para saber, nossa, eu tô tendo esse comportamento que é completamente maluco, mas eu sei que eu tô fazendo isso porque eu tô sendo influenciada por isso tudo que eu tô recebendo. E aí eu fico, aspas, abstinente disso e volto pro meu centramento, porque senão daqui a pouco eu tô achando que é normal sair matando os outros pra rua. Né? Então, eu preciso me conhecer e, claro, pedir ajuda naquilo que eu não tenho forças suficientes para vencer todo esse arsenal tremendo de estímulo, modulação e incentivo que a gente recebe do mundo fora, né? Naquilo que é o externo, né? Isso, e naquilo que a gente elege maravilhosamente nas redes sociais como o conteúdo que a gente vai acessar. Né? Então, tudo aquilo que a gente está recebendo, a gente está recebendo estímulos que estão nos modulando, né? De forma gratuita, só que não. Porque você não recebe só o estímulo de fora, você recebe o estímulo de dentro também, né? Sim. Da forma como foram construídas as suas memórias até então. E aí isso vai fazer você torcer pro psicopata, ficar triste porque aconteceu tal coisa na série. O mafioso foi preso. Se você vai olhar pro racional, você vai pensar, poxa, mas por que eu tô torcendo? Tipo, é só uma série, não tem que me provocar essa emoção. Mas provoca, né? Provoca porque tem redes que estão sendo ativadas da sua história quando você olha para aquela cena, quando você entra em contato com aquilo, né? E quando você
sai do automatismo, vai para a consciência, entende o que está acontecendo, você consegue modificar isso. Então, esse é o processo da terapia, né? A gente ir analisando essas redes e modificar, né, da melhor forma, sabendo que assim, você vai ter um monte de coisa que vai estar ali tentando te puxar para outro lado. E aí a gente vai fortalecer essa musculatura. Vai ser uma extorsão. Então aí a gente vem fortalecendo essa musculatura para mudar essa rede, para ter boas respostas a longo prazo, né? Isso. A curto e longo prazo. Muito bem, passamos um pouco do horário, enfim, mas eu acho que a conversa aí acabou fluindo. A ideia nossa é sempre essa, fazer vocês refletirem, né, se questionar um pouquinho sobre a sua liberdade, sobre a sua censura, sobre aquele ponto que você não quer ser censurado, mas que talvez você deveria, né, sobre a liberdade que você acha que é você quem constrói, mas que muitas vezes você é moldado para pensar, sentir ou desejar dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar salva, então manda para as pessoas que você acha que pode se beneficiar e que gostariam de ter esse questionamento também. Escrevam para nós, a gente adora essa interação, então escrevam, comentem o que acharam, o que concordam, o que não concordam. Isso sempre nos ajuda a ir pensando e produzindo esse conteúdo para vocês. Não é isso, Lá? É isso aí. Muito bom. Então, ótimo bom final de semana. Isso aí, ótimo restinho de semana para vocês. Fiquem com o meu calorosíssimo abraço. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!